Vamos falar então sobre o Dia Mundial da Imunização, que é lembrado hoje, um dos assuntos mais importantes, né, quando a gente está tratando e pensando em saúde, saúde pública. Tanto é que a Organização Mundial da Saúde lançou a Agenda de Imunização 2030, com o objetivo aí de alavancar as taxas de vacinação, com meta de salvar mais de 50 milhões de vidas. A ideia é elaborar, colocar em prática campanhas capazes de recuperar o protagonismo das vacinas abalado especialmente durante a pandemia de Covid-19 e não foi diferente aqui no Brasil, né? A gente já foi referência em programa de vacinação, depois do melhor ano que a gente teve, que foi 2015, quando alcançamos mais de 95% da cobertura vacinal, a gente começou aí a amargar, registrar quedas significativas de pessoas vacinadas. Sobre esse assunto tão importante, a gente tem o prazer de conversar a partir de agora com a doutora Isabela Balalé, ela que é diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutora, bem-vinda, obrigada pela sua participação. Obrigada pelo convite, Roberto. É sempre bom estar num dia tão especial aqui com vocês. Pois é, a gente tem muita coisa para discutir, doutor, e é impossível não falar de fake news, de notícias falsas em relação à vacina, que surgiram principalmente depois da pandemia, mas não só. Não acontece também só aqui no Brasil. Vem muitas notícias de fora, notícias internacionais, que afastam as pessoas da vacinação e, o pior, afastam as crianças. Eu queria, por favor, doutora, que a senhora começasse falando sobre, diretamente para essas pessoas, né? Sobre essas notícias que ligam as vacinas de forma falsa ao aparecimento de doenças. Qual que é o impacto disso para a gente como sociedade? Então, Roberta, fake news, antivacinismo não aconteciam aqui no Brasil, né? Vale dizer para todo mundo aí que está ouvindo a gente que a Europa não conseguiu eliminar o sarampo, diferente da gente, porque o antivacinismo trabalha fortemente contra essa vacina. Aqui no Brasil, a vacina sempre foi aplicada, eliminamos e, infelizmente, por conta das coberturas vacinais que caíram, quer dizer, o número de pessoas vacinadas, a gente voltou a ter e estamos prestes a eliminar novamente. Então, a minha dica para todo mundo, hoje, a gente não tem uma fake news simples, né? Porque fake news pode ser uma pessoa que, sem maldade, colocou, que não entendeu, que gera confusão. Hoje, a gente, infelizmente, viu durante a pandemia um movimento antigo, como eu já falei, não aqui no Brasil, que é o movimento antivacinismo, que é um movimento estruturado, mercantilizado e que tem um objetivo, que é destruir a confiança nas vacinas, oferecendo, inclusive, outros tratamentos que não são tratamentos reconhecidos nem pelo Conselho Federal de Medicina, nem no mundo todo. Pois é, e tem conseguido, né, doutora, afetar todo o nosso histórico de vacinação do Brasil, que já foi tão exemplar para várias partes do mundo. Qual que é o impacto do espalhamento dessas notícias falsas diretamente que já existe na saúde das crianças, por exemplo? A gente vê bem esse impacto, né? Porque o antivacinista, ele escolhe vacinas. Foi a vacina HPV lá em 2014, 15, e agora com a pandemia, a vacina contra a Covid. Eles tentaram desestimular o brasileiro adulto, depois desestimular as famílias com adolescentes, e finalmente conseguiram sucesso com né, a sua estratégia quando foram acolhidos em janeiro de 2022, numa audiência pública, que também não fazia sentido, sobre ouvir a população se queria ou não vacinar as crianças contra a Covid. Com esse acolhimento que teve pelo governo, ganharam força política, investimentos, não do governo, mas de outros interessados. E o que eles fizeram? Eles destruíram a percepção de risco, quer dizer, tentam mostrar para os pais que crianças não morrem de Covid. Só esse ano, Roberta, é o único número que eu tenho de cabeça, 19 crianças menores de 1 ano morreram da Covid-19. E eu só estou falando das menores de 1 ano. E mostrar, né, então, que a Covid não é perigosa e que a vacina causa miocardite.
Também não é verdade, a vacina não causa miocardite em criança. Em adolescente são raros os casos, mas em criança nenhum caso. E o que eles conseguiram com isso? A gente tem aí de 13 a 20% de cobertura vacinal de crianças menores de 5 anos para a Covid-19. Então, a fake news, a desinformação, ela impacta negativamente na saúde, levando à morte, como aconteceu com essas crianças. Com certeza. E muito se aproveitando, né, doutora, de medicina, de ciência, são assuntos complexos, são assuntos de alta complexidade que necessitam de um especialista que entende do assunto para repassar o conhecimento. E aí, pessoas que não têm esse conhecimento, que não têm esse estudo da literatura, divulgando essas informações falsas que não são compreendidas também por boa parte da população. E daí o nosso papel de novamente explicar, de colocar no ar e de reforçar: vacina não causa miocardite, vacina não causa câncer. Eu ouvi isso outro dia na academia, falei, gente, não, vamos parar o treino. Todo mundo parou, acabou, vamos aqui conversar sobre isso. É muito sério realmente isso que a gente está vivendo. Agora, doutora, para quem está escutando, vamos relembrar quais são as vacinas mais importantes hoje, até para quem quiser atualizar o calendário de vacinação dos menores. Então, Roberta, esse mais importante é que é muito difícil de eu responder, porque todas são 100% importantes. Não existe vacina que não proteja de doença com potencial risco de hospitalização e morte. Então, vamos começar do começo: a criança nasce, toma BCG. Hoje a gente não vê mais meningite por tuberculose em crianças. Tuberculose que a gente chama de miliar, que é como se fosse uma sepsemia, é uma tuberculose generalizada, também não, em criança pequena, e hoje a gente não vê mais nada disso. A hepatite B, que é uma infecção que pode, no futuro, levar ao câncer do fígado e a cirrose de fígado, que são duas doenças bem graves e que vai aparecer 10, 15, 20 anos depois. Aí vem aquelas tradicionais: difteria, tétano, coqueluche, a poliomielite e a vacina doença pneumocócica. Então, as primeiras são aquelas tradicionais, a gente não vê mais difteria. Eu vi muita difteria, vi muita criança com sequela cardíaca por difteria, entre outras. Hoje a gente não vê mais. Tétano, eliminamos o tétano neonatal graças à vacinação da mãe, da gestante. O tétano acidental também caiu com a vacinação. E coqueluche, a gente ainda tem casos porque a gente não consegue ter uma boa cobertura vacinal entre as grávidas, porque a coqueluche acontece nos primeiros meses de vida e o bebê ainda não vai ter tomado suas vacinas, então é vacinando a grávida. Vacinas contra meningite, meningite C, ACWY, inclusive para adolescentes, vacina contra a febre amarela, contra o sarampo, cachumba, rubéola. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguém, porque a lista é grande, mas eu acho que não. E a vacina influenza, né? Pelo menos para os menores de 6 anos de idade. Sim. Agora, doutora, em relação à Covid-19, em relação ao reforço e agora até a vacina bivalente, que está com tanta gente em atraso, tanta gente que ainda não tomou. Qual que é a nossa situação aqui no Brasil? A gente pode colocar em risco a proteção que a gente acabou criando contra a Covid-19? Essa situação de hoje é uma situação bastante confortável. A gente está com uma circulação baixa do vírus, né, do SARS-CoV-2. Bom, baixa comparado a tudo que a gente já viveu, né? A gente ainda tem óbitos e não são poucos. Só para você ter ideia, Roberta, voltando à criança, a taxa de incidência, quer dizer, de óbitos, né, o número de crianças por 100 mil que morrem da Covid-19, a taxa fica aí uns 5 para cada 100 mil. É muito mais do que a meningite, tão temida pelos pais. Então, é isso que a gente precisa mostrar para os pais. Não é só que a vacina é segura, mas ela é segura, mas que as crianças correm um perigo. Então, em relação à Covid, nesse momento melhor, aqueles que estão sem reforços estão ainda protegidos.
mas a gente sabe que ondas provavelmente vão voltar. E aí a gente volta a ter casos naqueles que não estão com seus reforços em dia, inclusive da bivalente. Vamos então, todo mundo fazer o reforço, quem está atrasado, ouviu aqui essa entrevista na Band News FM, procura um posto de vacinação, aproveita no feriado, várias cidades estão com funcionamento normal e você consegue fazer a vacinação até hoje mesmo, nesta sexta-feira. Doutora Isabela Balalé, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, muito obrigada por mais essa entrevista. Até uma próxima oportunidade, doutora. Eu que agradeço, Roberta, um bom feriado aí, final de feriado para todo mundo. Valeu, obrigada.